Olá, boa tarde. A pandemia do novo coronavírus afetou a economia no mundo todo. Aqui no Brasil, desde março, quando o comércio, serviços e indústrias fecharam, milhares de pessoas foram demitidas. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o desemprego no país por causa da pandemia. E esse é só um dos destaques, e você vai ver também. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, envia à Procuradoria-Geral da República pedidos de parlamentares e partido político contra ministro da Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Chacina de Unai. Procuradoria-Geral da República defende que condenado cumpra imediatamente pena imposta pelo Tribunal do Júri. Um dos condenados pela chacina questionou por meio de habeas corpus o início do cumprimento da pena, antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso no judiciário. E ainda, no Amapá, 3 pessoas foram presas acusadas de desviar dinheiro do combate ao coronavírus na capital. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República 3 notícias-crimes contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Nelas, parlamentares e um partido político acusam o ministro de crimes contra a segurança nacional e de responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar quanto aos 3 pedidos feitos por 2 deputadas e pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. A PGR deve dizer se concorda ou não em apresentar denúncia contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O ministro Celso de Mello, do STF, é relator do inquérito que tramita na Corte e investiga a suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. No pedido, o PDT afirma a suposta prática pelo ministro de crimes contra a segurança nacional, especificamente nos artigos 17 e 18 da lei, que tratam de tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito e o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. No despacho, o ministro Celso de Mello destacou que a comunicação à Procuradoria-Geral da República nada mais é que um procedimento formal para que o procurador-geral examine os dados e decida se quer oferecer denúncia, se pede mais informações ou se arquiva o pedido. Nas outras 2 ações, parlamentares acusam o ministro de praticar crimes de responsabilidade. O ministro Celso de Mello afirmou que a jurisprudência do STF é de que a legitimidade desse tipo de denúncia é exclusiva do Procurador-Geral da República, mas que também precisa ouvir a manifestação de Augusto Aras. As 3 ações tiveram como base as declarações do ministro Augusto Heleno sobre um outro pedido de apreensão do celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do filho dele, Carlos Bolsonaro, que o ministro Celso de Mello também encaminhou ao Procurador-Geral da República. Em nota, Augusto Heleno disse que, caso seja determinada a apreensão do celular de Bolsonaro, será uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de um poder em outro. Nas 3 notícias-crimes encaminhadas ontem, o ministro Celso de Mello reafirmou que é dever jurídico do Estado de promover a apuração da autoria e materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo ou instituição, como agremiações partidárias. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de processos sobre o bloqueio de serviços do WhatsApp e da interpretação de pontos específicos do Marco Civil da Internet. O Partido Cidadania entrou com ação na Corte após uma decisão judicial suspender o serviço de mensagens em todo o país. Já o Partido Liberal questionava se esse tipo de bloqueio não ofendia garantias constitucionais. Até agora, apenas os relatores das ações que estão sendo julgadas em conjunto votaram. Nesta quinta, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin, relator da ação apresentada pelo PPS, atual Cidadania, questionando 2 ordens judiciais de suspensão do aplicativo de mensagens WhatsApp em todo o país em 2016. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar e restabeleceu o serviço em julho daquele mesmo ano. Em seu voto, o relator destacou que a internet segura é direito de todos e dever do Estado e que sistemas de proteção criados pelos aplicativos,
como a criptografia, reforçam o direito à privacidade. A demanda pela criptografia, especialmente derivada da proteção que se espera ter da liberdade de expressão em uma sociedade democrática. A criptografia, portanto, é um meio de se assegurar a proteção de direitos que em uma sociedade democrática são esses meios essenciais para a vida pública. O ministro Edson Fachin entendeu que não cabe aos juízes autorizarem as interceptações das mensagens. Também votou pela não aplicação das penas previstas na lei que regula o tema, conhecida como Marco Civil da Internet. A sanção de suspensão apenas tem lugar quando os aplicativos de internet tiverem violado os direitos de privacidade dos usuários e que tal sanção compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em seguida, a ministra Rosa Weber votou na ação relatada pelo ministro Fachin e, assim como relator, considerou inconstitucionais as decisões judiciais que suspenderam os serviços do WhatsApp no país. De que viola o preceito fundamental da liberdade de comunicação, o artigo 5º, inciso 9 da Constituição da República, a suspensão irrestrita de serviço de comunicações operado por provedor de aplicações de internet por decisão judicial nos termos efetuados. Vale dizer, fundada em violação de suposto descumprimento de ordem para disponibilização do conteúdo de comunicações privadas ou desabilitação de ferramenta de criptografia. Rosa Weber já havia apresentado seu voto na sessão desta quarta-feira como relatora da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Liberal, questionando se as suspensões dos serviços de WhatsApp ofendem os princípios constitucionais da livre comunicação, iniciativa, concorrência e proporcionalidade. Ela entendeu ser possível ordem judicial em investigações criminais ou prova em ação penal quando houver violação do sigilo e da privacidade dos usuários pela própria empresa. O ministro Fachin seguiu o voto da ministra Rosa Weber, mas declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos do novo Marco Civil da Internet. Procuradoria-Geral da República envia recomendação ao Supremo Tribunal Federal para que condenado no Tribunal do Júri pela chacina de Unai, em Minas Gerais, ocorrida em 2004, cumpra pena enquanto aguarda a conclusão de recurso extraordinário. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que um dos condenados pelas mortes de fiscais do Ministério do Trabalho em Unai, Minas Gerais, em 2004, comece a cumprir a pena de mais de 30 anos de prisão, enquanto aguarda a conclusão da análise de um recurso extraordinário que está no STF. Um dos condenados pela chacina questionou por meio de habeas corpus o início do cumprimento da pena, antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso no judiciário. Para o procurador, a possibilidade do condenado aguardar a análise dos recursos em liberdade não se aplica a esse caso, porque a decisão do Tribunal do Júri é soberana. O Procurador-Geral da República afirmou ainda que o condenado em liberdade representa risco à segurança pública e disse que a decisão do Tribunal do Júri deve valer, conforme entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e com o mesmo assunto está em análise, dessa vez no plenário da Corte. 2 ministros votaram pela prisão após a decisão do Tribunal do Júri e um ministro contrário. Os 4 fiscais do Ministério do Trabalho foram mortos em janeiro de 2004, enquanto apuravam se havia trabalho escravo em fazendas na região de Unai, no interior de Minas Gerais. O carro onde eles estavam foi alvo de uma emboscada. Ao todo, 3 pessoas foram condenadas pelo crime. As penas vão de 31 a 65 anos de prisão. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu mandados judiciais em operação que investiga lavagem de dinheiro nas obras do Arco Metropolitano. Entre os alvos está o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. A busca e apreensão ocorre em 26 endereços. A Justiça autorizou ainda a prisão de 4 empresários e bloqueio de 241 milhões de reais das empresas suspeitas. O Arco Metropolitano custou aos cofres do governo quase 2 bilhões de reais. A construção é investigada por superfaturamento.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que rede social vai ter que pagar indenização por divulgar fotos íntimas sem autorização, mesmo que o rosto da pessoa não seja exposto. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgaram o caso de uma mulher que teve fotos íntimas divulgadas pelo ex-namorado em uma rede social. A vítima pediu a retirada do conteúdo nos canais de comunicação da empresa, mas as imagens só saíram do site depois que ela entrou na Justiça e conseguiu uma liminar, e também a condenação da rede social por danos morais. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a indenização, entendendo que a ordem judicial foi cumprida e que a ação indenizatória poderia ser proposta contra o ex-namorado, autor das publicações. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que os fatos aconteceram quando não existia ainda legislação específica sobre o tema, porque o caso ocorreu antes da vigência do Marco Civil da Internet. Por isso, a decisão foi norteada pela jurisprudência do STJ vigente antes da regulamentação, que considerava que o provedor é responsável pelos danos morais quando deixa de retirar material ofensivo depois de ser alertado pelos canais disponíveis na própria plataforma. Esse advogado explica como essa responsabilização é caracterizada. Nós temos a configuração do ato ilícito, por quê? Por omissão voluntária, porque a Constituição Federal garante a proteção à imagem da pessoa. Se a provedora de internet notificada não retirou essas imagens do ar imediatamente, então ela foi voluntariamente omissa, porque ela se omitiu no dever de retirar. E o ato ilícito ele é indenizável. Os ministros condenaram a rede social a pagar indenização por danos morais de R$20 mil. E destacaram ainda que, quando se trata de conteúdo íntimo, o próprio Marco Civil dispensa a necessidade de ordem judicial para a retirada dos conteúdos. Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou que crime de racismo contra judeus em rede social deve ser julgado pela Justiça Federal. O caso começou a ser investigado em 2015, quando o juízo federal determinou a quebra de sigilo de usuários do Facebook para esclarecer crimes de divulgação de conteúdo racista por meio de comentários postados contra o povo judeu em um perfil na rede social. Os autos foram enviados para a Justiça Estadual de Minas Gerais. Após diligências, o Ministério Público Mineiro concluiu que as postagens partiram de Curitiba e, por isso, solicitou o encaminhamento do processo para aquela comarca. Em janeiro de 2019, o juízo da primeira vara criminal do Foro Central da região metropolitana de Curitiba suscitou o conflito de competência no STJ, alegando se tratar de um caso federal. Ao analisar o processo, o ministro relator Joel Ilan Paciornik entendeu ser possível reconhecer a competência da Justiça Federal por estar configurada potencial transnacionalidade do crime, já que o conteúdo racista veiculado na rede social é acessível no exterior. O ministro observou que, como as mensagens partiram de Curitiba, foi necessária a fixação de competência de um terceiro juízo que não configurava no conflito de julgamento, no caso, a Justiça Federal da Seção Judiciária em Curitiba. E veja a seguir, desemprego no Brasil atinge quase 13 milhões de pessoas. Assunto para o próximo bloco, não saia daí. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. Basicamente seria isso, uma forma de tratar todos de uma forma equilibrada, dando a cada um aquilo que realmente necessita. Com a autorização da Justiça, 3 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal, acusadas de desviar dinheiro do combate ao coronavírus em Macapá, capital do Amapá. A Operação Vírus Infecto também cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde do Estado. Os 3 são acusados de formar uma organização criminosa que fraudava licitações para a compra de respiradores e medicamentos. A investigação, feita em conjunto com o Ministério Público Federal, descobriu que o empresário pagou propina a uma servidora da secretaria para agilizar a contratação. O dinheiro ilícito era depositado por empresas a uma pessoa da família da servidora.
Os investigados devem responder por corrupção ativa e passiva, além da formação de organização criminosa. Se condenados, podem ficar presos por até 20 anos. A Organização das Nações Unidas estima que quase 40 milhões de pessoas fiquem desempregadas na América Latina por conta da pandemia do novo coronavírus. 30% só no Brasil. A pobreza deve alcançar quase 35% da população dos países latino-americanos. Isso representa 214 milhões de pessoas. Já a extrema pobreza pode chegar a 13%, atingindo 83 milhões, de acordo com a Organização das Nações Unidas. A falta de vagas no mercado de trabalho é apontada como a principal causa. Este ano, a América Latina ultrapassou os 35 milhões de desempregados. Com a pandemia do novo coronavírus, 12 milhões perderam o emprego. O IBGE aponta que no primeiro trimestre do ano, quase 13 milhões de brasileiros entraram para as estatísticas. O aumento de pedido do seguro-desemprego nos últimos 3 meses cresceu 1,3%. O maior volume ocorreu nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os setores mais afetados foram o comércio, a indústria e a agropecuária. E quem conversa um pouco mais sobre esse assunto com a gente ao vivo pelo Skype é a juíza Noêmia Garcia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Doutora, o que isso representa nos direitos trabalhistas do cidadão quando ele precisa passar do emprego formal para a informalidade? Na prática, isso significa que esse cidadão que passa a ficar, digamos, por conta própria, ele fica sem nenhuma rede de proteção social. Não há uma garantia remuneratória média e nem mínima no final do mês. Ele não é destinatário de uma política de salário mínimo, além de outras verbas que são necessárias, como FGTS, férias, 13º, e até a questão do controle de jornada, o que faz com que o trabalhador na informalidade, ele viva num processo de autoexploração em busca de, trabalhando mais e trabalhando sempre, tentar conseguir prover o seu sustento e da sua família. É realmente uma situação de desafiliação social. O Brasil já vive um processo de redução de direitos trabalhistas com essa pandemia, pessoas perdendo o emprego e, consequentemente, o patrão negligenciando esses direitos? É importante mencionar que os dados que vieram da CEPAL e da OIT, que são agências da ONU, deixaram muito claros que a crise da pandemia, ela veio já no meio de uma crise pré-existente. Ou seja, de 2014 a 2019, nós tivemos o pior índice relacionado ao PIB e ao crescimento econômico nos países da América Latina e o Caribe, incluindo o Brasil. Então, em 2019, nós ainda não tínhamos a pandemia. Quando chegamos em 2020, já no meio dessa crise, os dados se agravaram para o desemprego. E para piorar essa situação do mercado de trabalho do Brasil, nós já vimos sistematicamente com reformulações legislativas que retiravam direitos dos trabalhadores e enfraqueciam as entidades sindicais no diálogo social. Então, nós não estamos num bom cenário realmente em 2020. Doutora, há empregadores que se aproveitam do período de pandemia para não garantir o direito desses empregados, ou seja, eles cortam a relação de trabalho, fazem essa demissão, não pagam as verbas rescisórias, não arcam com FGTS, INSS e têm deixado tudo por conta da Justiça Trabalhista resolver depois, porque, segundo eles, estamos numa situação de emergência. Isso pode ocorrer? Isso tem ocorrido. Os casos judiciais já estão chegando nas incontáveis varas do trabalho do Brasil inteiro. No mês de abril, nós não tivemos exatamente aumento do número de ações judiciárias no geral, mas nós tivemos um imenso aumento no número de ações judiciais trabalhistas que discutiam exclusivamente os efeitos da pandemia.
Dentre essas ações estavam justamente aquelas em que a demissão arbitrária acontecia sob a alegação da pandemia sem o pagamento de nenhuma verba rescisória. Também temos ações judiciais que estavam discutindo a questão das demissões em massa, sem nenhuma negociação coletiva, e também os inúmeros casos em que os empregadores, ainda que mantendo em parte as suas atividades, não estavam fornecendo mecanismos mínimos de segurança de saúde, seja para o trabalhador ou para a trabalhadora, seja para quem frequentava aquele ambiente. Então, o momento que nós estamos vivendo é de uma alta judicialização em torno dos abusos que têm sido cometidos sob o pretexto da pandemia. Como é que está sendo a atuação da Justiça do Trabalho nesse momento de pandemia? A gente sabe que tem muita gente cumprindo teletrabalho, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Os juízes estão atuando com muita firmeza? Bastante. As 3 resoluções do Conselho Nacional de Justiça suspenderam a possibilidade, salvo algumas excepcionais circunstâncias, de atendimento presencial. Então, o que passou a acontecer? Todos os magistrados e magistradas do trabalho do Brasil inteiro, servidores e servidoras, passaram a trabalhar à distância. Para a Justiça do Trabalho, isso foi impactante, mas nem tanto. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela já era quase 100% informatizada. O que ela precisou se adaptar foi passar a realizar audiências telepresenciais por um mecanismo que também foi disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse período, a Justiça do Trabalho conseguiu destinar mais de 200 milhões de reais para o combate da pandemia, do coronavírus, da Covid-19 e também para o atendimento de populações que estão no que nós chamamos de uma zona de extrema vulnerabilidade, incluindo insegurança alimentar. Tudo isso, esses mais de 200 milhões de reais, foram destinados na atuação entre meados de março deste ano e agora finalizando o mês de maio de 2020. Doutora Noêmia Garcia Porto, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu é que agradeço. Tchau. No próximo bloco, Justiça autoriza mandados de busca e apreensão em operação contra quadrilhas especializadas em roubos a agências bancárias. Os detalhes em instantes. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. A Polícia Federal realizou hoje, com o aval do Poder Judiciário, operação contra quadrilhas especializadas em roubo a agências bancárias. Segundo as investigações, o prejuízo já passa de R$1 milhão. Os ataques que motivaram o início das investigações ocorreram em Guaianazes e Diadema, região metropolitana de São Paulo, no começo do ano. Os alvos dos bandidos foram agências da Caixa Econômica Federal e eles agiam de forma rápida, por isso o nome da operação Ataque Furtivo. Nesta sexta-feira foram cumpridos 4 mandados judiciais de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Os policiais querem saber a participação de cada envolvido e se outras quadrilhas agiam junto com o grupo preso hoje. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília manteve decisão que permitiu contratação de professor temporário na Bahia. Um candidato aprovado no concurso para professor temporário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia foi impedido de assumir o cargo. O argumento foi de que ele havia acabado de prestar serviço na Universidade Federal da Bahia e que, por isso, teria que esperar 24 meses para ser contratado novamente. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o professor conseguiu um mandado de segurança para ser contratado. O entendimento é de que a universidade e o instituto são locais diferentes. Portanto, não se aplica a regra de espera para uma nova contratação. O instituto entrou com recurso e o processo foi analisado pela 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No TRF1, a decisão de primeira instância foi mantida. O tribunal entendeu que as duas instituições são distintas. Por isso, o fato de o professor ser contratado pouco tempo depois de sair de uma delas não impede que ocorra novo vínculo com o governo.
O relator do caso, o desembargador João Batista Moreira, destacou que a contratação não tem impedimento legal. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma ação contra a dona de uma microempresa em Aracaju deve ser julgada no Tribunal Regional do Trabalho. O empregado pedia na Justiça do Trabalho o recolhimento de vínculo de emprego e o pagamento das parcelas rescisórias contra a empresa em que trabalhava, mas o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe entendeu que, apesar de a súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho dizer que não há suspeição quando as duas partes litigam contra o mesmo empregador, os pedidos foram os mesmos, o que caracterizaria uma troca de favores, e anulou o processo. O relator do recurso de revista na 4ª turma do TST, ministro Alexandre Ramos, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, somente a comprovação inequívoca da troca de favores torna a testemunha suspeita. No entanto, não há qualquer elemento fático na decisão do TRT que permita concluir que a testemunha tinha interesse na causa ou inimizade capital com o empregador. O ministro concluiu que o Tribunal Regional contrariou a jurisprudência do TST e determinou que o processo retorne ao TRT para um novo julgamento, levando em consideração o depoimento da testemunha. O Jornal da Justiça fica por aqui. Eu volto em instantes com o especial Coronavírus. Continua com a gente e até lá. Tchau.